Muito tem se comentado nos últimos dias de que a taxa Selic pode voltar a subir aqui no Brasil. E a Simpar é uma das empresas mais correlacionadas com o juro. Se o juro sobe, a Simpar cai. Se o juro cai, a Simpar sobe. E tendo em vista esse cenário de um possível novo ciclo de alta na Selic, a Simpar ainda é uma boa oportunidade de investimento ou será que é melhor ficar de fora e olhar para outras coisas? É justamente sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo aqui. Então já deixa o teu like, te inscreve no canal e assiste o vídeo até o final. Nos últimos tempos, muitos bancos, corretoras, gestoras vêm defendendo a ideia de que o Banco Central tem que subir novamente a taxa Selic aqui no Brasil. Os argumentos que defendem o novo ciclo de alta variam desde uma atividade econômica muito forte, mercado de trabalho apertado, desancoragem das expectativas e até mesmo alguns falam que essa alta vai ser positiva para dar um choque de credibilidade no Banco Central. A minha opinião pessoal é que o Banco Central aqui no Brasil não precisaria se precipitar e voltar a subir os juros, ainda mais em um momento onde o Banco Central americano e os outros bancos centrais ao redor do mundo estão prestes a iniciar um ciclo de afrouxamento monetário, ou seja, estão prestes a iniciar o ciclo de cortes nos juros. Mas eu não quero aqui falar sobre cenário macro, eu quero falar sobre a Simpar. E um fato é que a Simpar é vista por muitos no mercado como uma simples proxy dos juros. Como eu já comentei, se o juro sobe, a Simpar cai, se o juro cai, a Simpar sobe. E isso acontece porque a Simpar é uma empresa bem alavancada que possui uma dívida bastante alta. Inclusive, quando a gente olha aqui o EV, o Enterprise Value, o valor de firma da Simpar, dá para ver o tamanho dessa alavancagem. Hoje a Simpar tem um EV na casa de 42 bilhões de reais. Desse EV, 36 bilhões e meio são dívida e apenas 5 bi e meio são equity. E é justamente por conta dessa dívida muito elevada que o mercado trade a Simpar muito correlacionada com os juros. Isso porque, como a dívida da companhia é muito elevada, se nós tivermos uma perspectiva de juros menores, a tendência é que o resultado financeiro da Simpar seja menor, ela gaste menos dinheiro com os juros e no fim do dia isso vai resultar em um lucro maior para a empresa. Da mesma forma, se nós tivermos uma perspectiva de juros maiores, a tendência é que o resultado financeiro seja maior e com isso o lucro da companhia vai acabar sendo menor. Mas apesar dessa dívida elevada, na minha opinião, é um erro muito grande tratar a Simpar como uma simples derivada dos juros. A Simpar é uma empresa que é sim bastante alavancada, tem uma dívida elevada, mas foi justamente essa dívida que serviu para financiar todo o crescimento da Simpar nos últimos anos. E é sempre bom lembrar que a Simpar atua em setores muito essenciais para todo o país, e nesses setores que ela atua, ou ela é líder do setor, ou tem uma posição muito privilegiada. E isso fica muito claro quando a gente olha o último balanço divulgado pela Simpar. Foi um balanço onde a companhia apresentou um sólido crescimento de receita, EBITDA, EBIT e nesse caso também de lucro líquido. Eu não vou me adentrar muito nesse balanço para o vídeo não ficar muito longo, mas se você quiser dar uma olhada na minha análise sobre esse balanço da Simpar, dá uma assistida nessa live aqui, porque nessa live eu comentei sobre esse balanço da companhia. Mas o grande problema da Simpar, apesar do seu grande crescimento e da sua forte posição nos setores onde atua, é justamente o seu endividamento. O mercado foca demais nesse quesito da companhia. Mas o ponto positivo disso é que a Simpar vem sendo muito vocal nas suas últimas comunicações, falando que o foco da companhia agora é desalavancar e gerar retorno para os acionistas. Inclusive, no último call de resultados, o Fernando Simões, que é o CEO da Simpar, falou que eles têm até mesmo a meta de zerar a dívida da holding, que hoje está na casa dos 3 bilhões de reais. E essa simples zeragem da dívida da holding já pode trazer um retorno gigantesco para as ações da Simpar. Em um outro vídeo que eu fiz sobre a Simpar, eu fiz uma conta ali de padeiro, coisa bem rápida, bem simples, onde eu levo em consideração apenas a zeragem da dívida da holding. E apenas nessa continha rápida, eu encontrei um upside potencial de mais de 130%. Eu não vou entrar muito a fundo aqui nessa conta, mas se você quiser entender melhor no detalhe, dá uma conferida nesse outro vídeo que está aparecendo no card e esse mesmo vídeo vai estar disponível na tela final desse vídeo aqui.
Mas a grande questão é, como a Simpar vai desalavancar? Como eu comentei, a companhia vem sendo bastante vocal, reforçando o compromisso de desalavancagem da empresa. No entanto, a Simpar é um transatlântico, é uma empresa muito grande, com muitos negócios, com mais de 50 mil colaboradores, portanto, não é do dia para a noite que a empresa vai desalavancar e vai zerar sua dívida. Essas coisas, naturalmente, demandam um pouco mais de tempo. No entanto, existem algumas possibilidades, algumas mais críveis no momento e outras um pouco mais distantes. A possibilidade mais distante para esse momento de mercado é o IPO de uma subsidiária, muito possivelmente a Automob. A Automob é uma empresa que vem crescendo muito, mostrando um incremento muito interessante na sua receita, no seu EBITDA e até mesmo nas suas margens. E claramente é uma empresa que está sendo preparada para ser listada em bolsa separadamente. E quando esse IPO da Automob realmente acontecer, vai ser um ponto muito importante e que certamente vai destravar muito o valor da Simpar. Primeiro, porque vai entrar um bom dinheiro no caixa e vai ajudar bastante a Simpar a desalavancar, a diminuir a sua dívida, e depois, porque hoje a Automob é marcada a valor zero dentro da Simpar. O mercado não dá nenhum valor para a Automob, e uma vez que a empresa seja listada em bolsa, obrigatoriamente o mercado vai começar a dar valor para ela, e isso naturalmente também vai gerar valor para a Simpar. No entanto, para de fato a gente ter esse IPO e acontecer tudo isso que eu falei, nós precisamos de um mercado mais receptivo, mais benevolente, digamos assim. E a grande verdade é que o mercado está muito longe de estar nesse humor. Portanto, é algo que pode acontecer, mas ainda não há nem de perto uma sinalização de quando e como. Outra possibilidade de desalavancagem, que também é um pouco mais distante, mas é mais crível do que o IPO da Automob, seria algum parceiro estratégico se associando a Simpar em algum dos seus negócios. Por exemplo, na CS Infra, onde a Simpar tem uma série de concessões, ela poderia vender um pedaço dessas concessões para algum parceiro estratégico e isso colocaria um bom dinheiro no caixa que serviria também para a empresa desalavancar. Essa é uma possibilidade que existe, é algo real, no entanto, é muito difícil de saber quando e se vai acontecer. No entanto, se acontecer em algum momento, vai ser um trigger muito importante para o papel e eu tenho certeza que Simpar vai subir bastante. E a terceira possibilidade de desalavancagem, e que na minha opinião é a mais crível tendo em vista o cenário atual, é a empresa desalavancar com a geração de caixa das suas subsidiárias. A grande maioria das subsidiárias da Simpar, tanto as empresas listadas em bolsa quanto as empresas fechadas, estão entrando em um momento operacional muito interessante. E essa melhora operacional por si só já ajuda a desalavancar a companhia. Porque com essas empresas melhorando a sua operação, naturalmente vai ter um crescimento no seu EBITDA. Com o EBITDA crescendo e a dívida se mantendo estável ou até mesmo crescendo menos que o EBITDA, já ocorre uma desalavancagem natural. E além disso, à medida que essas empresas melhorem a sua operação e comecem a gerar caixa, elas podem pagar dividendos para a Simpar e esses dividendos podem ser usados para zerar a dívida da holding. Eu vou te dar alguns exemplos muito claros de algumas empresas do grupo Simpar que vão melhorar muito a sua operação no curto e médio prazo e isso vai ajudar a Simpar a desalavancar. Por exemplo, a JSL. A JSL teve um trimestre considerado fraco no segundo TRI de 24. E isso aconteceu porque no segundo trimestre teve uma grande concentração de grandes projetos que foram implementados. Por exemplo, o Projeto Cerrado, que é um projeto gigantesco da Suzano, onde a JSL vai fazer toda a logística. Ele foi implementado no segundo trimestre de 2024. Da mesma forma, projetos muito grandes em Gana e no Nordeste do Brasil também foram implementados no segundo TRI de 2024. E isso acabou danificando o resultado da JSL, porque quando esses projetos grandes são implementados, de início a companhia acaba tendo um custo um pouco maior. Ela tem que mobilizar todo aquele projeto, separar o maquinário, contratar o pessoal, fazer o treinamento. Dessa forma a empresa tem um custo elevado e ela ainda não está recebendo nada porque o contrato não começou a vigorar efetivamente. No entanto, a partir do próximo trimestre,
todos esses contratos já começam a gerar receita para a companhia e ela não vai ter todos os custos que teve no segundo trimestre. Isso por si só já tende a trazer um resultado bem melhor para a JSL, o que também ajuda a Simpar por tabela. Um outro exemplo é a CS Portos, que é parte da CS Infra. A CS Portos tem um porto, que é o Porto de Aratu, que está em um estágio pré-operacional. Esse porto tem 2 terminais, onde estão acontecendo obras muito importantes, e essas obras vão acabar no primeiro semestre de 2025. Essas reformas vão aumentar muito a capacidade desse porto, saindo de 1,7 milhões de toneladas por ano para mais de 12 milhões de toneladas por ano. Da mesma forma, o EBITDA, que atualmente está em 12 milhões por ano, tem um guidance para atingir entre 180 e 250 milhões por ano em 2026. E essa empresa, esses ativos, eles não têm nenhum valor para o mercado atualmente. Quando você compra uma ação da Simpar, você leva esse porto de Aratu completamente de graça, o mercado dá um valor zero para ele. No entanto, à medida que o Porto de Aratu comece a de fato operar, ele vai começar a trazer um resultado muito interessante para a Simpar e o mercado vai ter que dar valor, vai ter que precificar isso dentro da companhia. E por fim, outra empresa que também vai melhorar o seu operacional e vai ajudar a Simpar a desalavancar é a Ciclus Ambiental. A Ciclus é uma empresa que faz a gestão de aterros sanitários. Anteriormente, a Ciclus tinha apenas o contrato para tocar o aterro do Rio de Janeiro. No entanto, em abril desse ano, ela também começou a operar o aterro de Belém do Pará. Com isso, nós temos a Ciclus Rio e a Ciclus Amazônia. Mas a Ciclus Amazônia entrou em operação apenas em abril de 2024. Portanto, no segundo trimestre, nós não vimos nem perto do resultado total que a Ciclus Amazônia pode trazer para a empresa. A partir de agora, nos próximos trimestres, nós veremos um resultado mais sólido da Ciclus, até porque somente a Ciclus Amazônia tem um potencial de receita de mais ou menos 32,7 milhões de reais por mês. E da mesma forma, assim como a CS Infra, hoje o mercado não dá nenhum valor para Ciclus dentro da Simpar e quando você compra a Simpar, você leva a Ciclus de graça. Eu dei aqui 3 exemplos, JSL, CS Infra e Ciclus, que vão melhorar as suas operações, vão começar a ter resultados melhores e isso vai ajudar a Simpar a desalavancar. Mas as outras empresas do grupo, Movida, Vamos, BBC, CS Rodovias, também tendem a ter uma melhor operacional e tudo isso vai contribuir para uma Simpar menos alavancada. Portanto, olhando para a Simpar hoje, os juros ainda têm um efeito muito grande sobre a empresa, porque o mercado realmente trade a Simpar como uma proxy dos juros. Por conta disso, se a Selic voltar a subir, eu acredito que as ações da Simpar podem sofrer um pouco mais. No entanto, a Simpar é uma empresa que, mesmo com uma eventual alta de juros, ainda tem um ROIC maior do que o custo da sua dívida. E isso é muito importante, porque apesar de ser uma empresa alavancada, tendo o ROIC maior do que o custo da dívida, é uma empresa que está gerando valor para o acionista. E como eu já comentei, é uma empresa que tem um plano sólido para desalavancar e que tem um potencial gigantesco quando isso acontecer. Essa desalavancagem pode demorar um pouco mais, vindo de forma orgânica com a geração de caixa das suas subsidiárias, ou também pode acontecer um pouco mais rápido. Por exemplo, vai que a gente acorda amanhã ou depois de amanhã e sai a notícia de que algum parceiro estratégico comprou 50% da CS Infra. Pode ter certeza que se isso acontecer, a Simpar vai disparar. Por conta disso, eu não me preocupo em vender a Simpar nesse momento. Eu sigo tendo Simpar, é uma posição relevante da minha carteira, mas eu tenho um apetite para o risco um pouco maior, tolero muito a volatilidade e não me importo com essas flutuações que a companhia apresenta. Se você é um pouco mais conservador, um pouco mais cauteloso, talvez valha a pena diminuir um pouquinho a Simpar, botar um pouquinho o pé no freio e esperar para ver se realmente a Selic volta a subir ou se permanece estável. Como eu sempre falo, toda alocação é uma questão de estratégia e do perfil do investidor. E inclusive, se você quiser ter a minha ajuda para descobrir qual é a melhor estratégia para a tua carteira e quais as teses que se encaixam nessa estratégia, dá uma conferida nos links que estão aqui na descrição
e no comentário fixado. Ali vai ter o link para minha assessoria de investimentos, que é exclusiva para investidores que tenham a partir de R$500 mil para investir, e também vai ter o link para minha mentoria individual, que é livre, sem restrições. Então confere os links. Também não esquece, deixa a tua opinião aqui nos comentários sobre a Simpar. É para comprar? É para vender? É para ficar de fora? Fica livre para comentar. E também deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e, se não for muito incômodo, compartilha esse vídeo com amigo, tio, sobrinho, inimigo, cachorro, papagaio, enfim, com todo mundo. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.